Oi! Olá! Olá. Estamos de volta. Eu As estou de volta. três! As três estão de volta. As três meninas superpoderosas reunidas. Eu não imaginei que eu ia começar a falar e todo mundo ia ficar quieto, então eu não sei, eu não tinha preparado nada. Eu não tinha preparado nada para a introdução desse episódio. Então agora eu só tô falando coisas. Desculpa, eu ainda tô tossindo. A Mônica ainda está caindo aos pedaços. Sim. Gente, eu estou aqui na minha casa nova. Não tenho cenário, essa é só a minha casa mesmo. A minha casa, se vocês virem alguma alma penada passando por aí, essa casa é de 1860, então tem pelo menos uns 4 fantasmas aqui. Então vamos ver se a gente vê um aqui passando. Mas então, vai ser igual aqueles filmes, sabe? Tipo, que começa uma lenda ao redor do filme. Porque no set do filme aconteceu isso, isso e aquilo, pegou É o fogo. Blair Witch Project. O Exorcista também, tem várias coisas que aconteceram no Exorcista. É verdade, Uma tem esse delas episódio. é que, para aquela fumaça sair da boca deles, eles tinham 375 air condition, sabe? Ar-condicionados no Pra set. ficar frio. E daí o que aconteceu? Pegou fogo várias vezes aquela porra, porque ninguém era eletricista, aparentemente. E daí todo mundo falava que era, nossa, o set do Exorcista pegou fogo várias vezes, porque eles falavam do diabo, era o Pazuzu. Pazuzu. Milagre que ninguém morreu da fumaça Mas uma galera dos morreu nesse filme, não agregadores. morreu? Não, acho que algumas coisas aconteceram, tipo, ao redor do filme. Pessoas morreram ao redor do filme. Mas, gente, como diz a Regina Duarte, a humanidade não para de morrer. Para morrer, basta estar vivo. Faz tempo que eu não escutava a filosofia A de Regina vida da Dan- Regina Regina Duarte. Regininha falando várias merdas, coitado. Justificando o fascismo do Bolsonaro como, cara, As pessoas, elas morrem. para de morrer. Morreu na ditadura? Morreu, mas as pessoas não param de morrer. Bom, é um bom tema, porque hoje a gente falando de fantasmas, de pessoas que morrem. Hoje a gente vai falar do assassino de Danny Phantom. Quem é Danny Phantom? Danny Phantom É um desenho animado que você provavelmente nunca assistiu. Eu não conhecia porque também. eu sei desse desenho animado porque eu tenho criança que assiste essas porcarias na televisão. Mas é uma bosta. Enfim, é um desenho do autor dos Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos é da sua época? Eu lembro dos Padrinhos Mágicos. É do mesmo autor, é o mesmo estilo hoje. e tal. Sim, Ainda e a tem gente hoje. vai falar dele, mas o nome desse cara é Randy Starr. Essa história foi indicada pra gente pelo Pequeno Rodapé. Nosso Oi, amigo Pequeno Rodapé. Pequeno Rodapé, nós te amamos. Eu adoro ver as fotos do Pequeno Rodapé, adoro ver o Insta. A gente vai pôr o Insta dele aqui embaixo. Sigam o Pequeno Rodapé, ele é maravilhoso. Gato cansado, igual Gato a gente. cansado. Ele é o nosso mascote. É o Copiroto e o Rodapé, nossos mascotes. Os dois estão cansados juntos e a gente também. Mas bem, a nossa história então é desse assassino. Quem era esse ser humano? O nome dele era Randy Starr. E ele nasceu no dia 17 de setembro de 92. Mais pra frente, ele ia adotar o pseudônimo do YouTube de Andrew Blaze. Então, vocês podem conhecer ele com esse nome, principalmente no YouTube. Ele foi um dos youtubers raiz, assim. Ele começou o canal dele em junho de 2008. Nossa. Sim, ele tinha 14 para 15 anos, 2008, né? O nome do canal era Pioneers Productions. E assim, era esse estilo de humor norte-americano que a gente vê um pouco até hoje, sabe? Mas bem no comecinho. Essas sketches de comédia, uns vlogs, umas coisas do dia a dia dele. Nessa época o canal não fazia tanto sucesso. Ele estava ainda desenvolvendo o estilo dele, né? Mais pra frente, ele criou tipo um programa, né? Seria um programa de histórias que ele contava com dois personagens, que eram o Frog. O Frog foi um sapo que ele achou num carrinho, um sapo de borracha. Que ele achou num carrinho de supermercado, do supermercado que ele trabalhava, que chama Vice, o supermercado.
Ele viu que o sapo tava, tipo, alguém largou no carrinho, o sapo tava todo sujo, cheirando cigarro, ele levou o sapo pra casa, lavou o sapo de borracha e começou a usar como um dos personagens do canal dele. E o outro era o Whale, que era uma baleia de pelúcia. Eu não sei se ele achou essa baleia em algum lugar, se ela já era dele quando ele era bebê, não sei. Mas é uma baleia toda cagada, assim, ela é bem velha. E eu não é bem o meu tipo de humor, assim. Era uma coisa meio esquisita, sabe? Era basicamente ele interagindo com o sapo e com a baleia, fazendo as vozes deles. Ok. Assim, eu falo que não é muito meu tipo de humor, porque de algum jeito ou de outro fez sucesso. Fez sucesso a ponto de, em 2011, o YouTube chama ele pra ser partner. Ele virou um criador de conteúdo pago do YouTube. Ah, nice. E ele foi. E pensa, 2011 o YouTube ainda era tudo mato, né? É. Então, assim, naquela época Ninguém você. sabia o que estava fazendo em 2011, gente. Sim, Era um caos. pouquíssimos criadores eram convidados para serem partners do YouTube naquela época. Você tinha que ter uma audiência fiel considerável, assim. Então, alguém devia gostar do que ele fazia, gente, assim. Paralelamente, na vida pessoal dele, ele era considerado um cara estranho. Ele nunca teve muitos amigos. E aí vocês vão ver trechos dos vídeos dele, vocês vão entender porquê. Eu acho que ele devia ser. Sabe a criança Não, esquisita? ele tinha o sapo e a baleia dele. Sim, ele tinha o sapo e a baleia. A baleia, inclusive, o personagem da baleia dava umas chavecadas nele. Era meio bizarro, assim. Tem um vídeo que tá ele e a baleia num ofurô. E aí a baleia fala, quando você vai contar para os seus pais sobre a gente? Aí ele fala, O como quê? assim? Não existe. Então, assim, bem... Gente, sério, é bem esquisito. Ok. Você tá falando assim, não é muito meu humor, mas eu acho que 90% da nossa audiência iria dar risada com esse tipo de coisa. Eu não sei explicar. É que, eu não sei, não é muito meu humor. Eu tenho humor de um menino de 13 anos. Eu não tô querendo dizer que eu tenho humor muito sofisticado. Mas eu não sei se foi porque eu assisti os vídeos já sabendo o que ia acontecer. Eu não sei. Pode Eu não sei, eu ser. realmente não sei. Mas sabe quando você assiste, você fica meio. Ranço. Não é nem ranço, é vergonha alheia. Mas não é uma vergonha alheia legal, tipo It's Always Sunny em Filadélfia. É uma vergonha alheia, tipo, amado. É tipo como quando o. Eu não sei, tipo o Armie Hammer vem e faz essas merdas todinhas. A gente tentou ter um pouco de simpatia dele no começo, mas aí veio coisa, mas aí a pessoa fica assim. Eu gostava daquele filme, alguma coisa assim, mas eu não sei, eu não vou conseguir, fico com aquela vergonha de. Não vou conseguir defender esse cara até o fim. É. É. Eu não vou conseguir, assim, gostar do trabalho dele mais. Então. E além dele ter essa vida pessoal esquisita, assim, dele ser a criança esquisita, dele não ter amigos, ele tinha um amigo, o Matt, que era o cara que achava ele engraçado. O único amigo dele da escola. Ele tinha muito problema com os pais. O pai dele, ele era gerente de um supermercado e a mãe era dona de casa. O pai dele era, inclusive, gerente do supermercado onde ele achou o sapo de borracha, o Weiss. E o pai dele queria muito que ele começasse a trabalhar. E ele não queria trabalhar, assim, para ele, o trabalho dele era fazer vídeos para o YouTube. Super entendo. Só que o problema é que naquela trabalho época ele não ganhava muita coisa com o YouTube. Ele não ganhava o suficiente, por exemplo, para se manter. Nem para ajudar nas contas da casa. Ele ganhava o dinheiro dele fazer os rolês dele. E ele Os chegou. rolês dele que era namorar com a baleia. Esse era o grande rolê dele, tomar banho de ofurô com a baleia. Ele comprava. Levar a baleia para vários dates caro, para comer esfirra no Habib's. Ele reinvestia no canal. Quando ele virou partner do YouTube, ele comprou um iMac, ele comprou um equipamento caro e tal. Então, o que ele ganhava, ele basicamente reinvestia para o canal crescer e tudo mais. Ele chegou a arranjar um trampo no McDonald's. Ele durou 3 horas. Ele ficou 3 horas lá, ele olhou e falou não e pediu demissão. O pai dele ficou puto. Como assim você pede demissão depois de 3 horas? Porque aí ele já tinha 18 anos e nunca tinha trabalhado na vida. Aí o pai dele arranjou um emprego para ele no mercado onde ele trabalhava. Então o pai dele era o gerente do mercado e colocou ele para trabalhar meio período, né? Como a pessoa que faz reposição de produto, que às vezes fica no caixa, sabe? Como um funcionário do mercado. E ele detestava aquele trampo. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia se manter só com o YouTube e ele não procurava nenhum outro trampo.
Claro que não. Assim, estávamos assim, os pais dele estavam sempre no pé dele, porque aí ele ia ficando mais velho, os pais dele falavam que ele tinha que pensar o que ele ia fazer da vida dele, e nisso, com 18 anos ele se forma, né, no colégio, e ele entra numa faculdade comunitária. Pelo menos eles começaram a exigir que ele ficasse mais economicamente independente mais cedo, aos 18 anos. Não como o Joe Guy Jr., que esperaram ele ficar com 27, 28 anos antes É, de... não, isso é verdade. Aqui também, eu acho que o gerente de um supermercado não deve ganhar tanto dinheiro assim também, né? Eu acho que o pai dele devia ser pesado sustentar ele também. Então tinha essa pressão pra ele achar um rumo, de repente, pra ele fazer alguma coisa da vida dele. E ele não. E ele ficava puto. Sabe aquela pegada? Ah, meus pais não me entendem. Sim. E aí. Porque, tipo, se você tem 18 anos, seus pais já não têm que entender mais porra nenhuma. Você que tem que entender a situação do país e trabalhar. Exatamente. E aí que o barato começa a ficar estranho. Até aí tudo normal, né? A gente tem um adolescente, um cara que se acha incompreendido e mimimi. Mas o barato começa a ficar louco agora, porque aí ele começou a assistir a série, é um desenho, né? O desenho Danny Phantom. O desenho ele passou de 2004 a 2007, mas o Randy foi assistir a primeira vez em 2014. E aí, nesse desenho, a história do Danny Phantom é basicamente um moleque que os pais dele são caça-fantasmas e que ele vai parar num portal, ele vira meio fantasma, meio humano, e ele tem que proteger o mundo dos fantasmas. É basicamente isso o desenho. E aí, cada episódio é basicamente ele matando um vilão diferente. Enquanto ele é um estudante do colegial. Claro. É um desenho, gente. Tipo, Padrinhos Mágicos. É um desenho que passava na Nickelodeon. Eu tô vendo aqui as fotos. E aí, ele diz que ele se apaixonou por uma personagem deste desenho. Eu falei que o barato ia ficar esquisito. Não digam que vocês não foram avisados. A reação da Mônica foi a melhor. A Mônica eu comecei a pensar em todo mundo que é assim, a mulher que é casada com o muro de Berlim, e a outra que é casada com o Eiffel Tower, eu fico assim, sabe? Aquele... tá bom, não tem problema não. Essa personagem, a Amber McLean, ela é um fantasma que tem uma banda. Ela é uma vilã do desenho, tá? Ela é um fantasma que tem uma banda e que a música dela hipnotiza as pessoas. Ela usa isso para o mal. Eu não consigo, gente. E assim, eu sinceramente, o que eu tô achando mais ofensivo é ele tava com a baleia. Agora, de repente, a baleia já não é o suficiente pra ele, entendeu? Agora ele quer mais. Agora a pessoa tem que ter uma banda e tem que ser um fantasma. E tem que hipnotizar as pessoas com a música. Quer dizer, a baleia que se foda. Largou a baleia lá, depois de usar ela pra sexo. Por isso que a baleia tava toda fodida, né? Literalmente. Gente. Literalmente. Ai, gente. Isso em 2014, ó. Ele nasceu em 92. 12 anos? Não. Não, 92 anos. Gente, minha massa. Olha. Eu tô cansado. Minha mente tá cansada. Geralmente eu sou melhor. Mas tudo bem. Ele tinha 22 anos quando ele conheceu o desenho. E tinha uma música que ela canta no primeiro episódio que ela aparece. O nome da música é Remember. You should not doubt me. You will remember my name. Oh, Amber, you will remember. Amber, one thing remains. Oh, Amber, so warm and tender. You will remember my name. É uma musiquinha emo, assim, e ele ficou obcecado por essa música. Ele escutava essa música o dia inteiro, no repeat. E ele começou a pesquisar fandoms desse personagem. Tem até um fun fact que a história dessa personagem, que não foi mostrada no desenho, é que antes dela morrer, essa Amber, ela era uma menina do colegial que não era popular e tinha o sonho de ser uma rockstar. E um dia, um menino chamou ela para ir no cinema. Ela esperou a noite inteira pro menino aparecer, mas ele não apareceu.
E aí ela ficou a madrugada inteira esperando na frente do cinema, ela voltou pra casa. Sério, a madrugada inteira esperando ele. O cinema fechou e ela ainda tá lá esperando, com esperança que ele venha aparecer no meio da noite. E aí... Tem que ir pra casa depois de 5 minutos. Eu tinha ido assistir o filme sozinha. Ela voltou pra casa, ela tava tão exausta que ela capotou e não acordou quando sua casa pegou fogo. E ela morreu no incêndio. E por isso que o nome dela é Amber. Sim, pensava que você ia dizer que ela tinha morrido de tristeza, exaustão. não. Que tinha... De exaustão! Ela morreu no incêndio. Por isso que quando você vê o desenho, o cabelo dela tá pegando fogo. É tipo um foguinho azul, assim, o cabelo dela. Então eu disse que o nome dela é Amber por conta disso. Enfim, aí o que ele conta, e tudo isso que eu vou falar, ele fala no canal dele do YouTube, porque ele já tava abrindo o coração dele pra todo mundo que ele tava apaixonado pelo desenho. Ele fala, desde que a vi pela primeira vez, algo mudou. Não foi como se eu tivesse crescido, nem nada assim. Foi como uma faísca que se Não, isso a gente sabe. Foi como uma faísca que se conectou a mim. Ao contrário, meu filho. E me fez sentir quente por dentro. Parecia muito... Ai, meu Deus! E parecia muito familiar, o que era estranho. Era como se eu a tivesse visto antes. Então... Você viu antes, ontem, no desenho que passou a mesmo horário, no mesmo canal. É que ela não é um personagem fixo, ela aparece em alguns episódios só, né? Acho que aparece em 3 episódios. Personagem... Mas é que nem o Carl Tanzer, que sonhava que Sim, com a mulher que a mina achava dele ele super creepy. Enfim. Aí ele começa a ficar cada vez mais esquisito e ao mesmo tempo os conflitos na casa dele vão piorando, porque ele fala assim, obviamente a gente só pode conhecer meio que o lado dele, né? Porque ele fala nos vídeos que ele tá trabalhando loucamente no mercado, mas os pais dele estão cada vez mais preocupados, porque ele não parece ter nenhuma perspectiva de futuro. Ele trabalha no mercado e ele volta pra casa e fica ouvindo a mesma música e fazendo vídeo pro YouTube falando como ele tá apaixonado por um desenho. Qualquer não, é assim, eu sinceramente, eu não... Ele acha que ele vai conseguir sustentar ela sendo um youtuber falido. Ela não vai trabalhar porque ela tem uma banda. Ela precisa se dedicar à banda. Mas ela não come. Ela é um desenho. Mas ela já é uma estrela maior do que ele. Mas ela é um fantasma. Mas ela é um fantasma. Sim, mas ela tá no Nickelodeon, né? Ele só tá no YouTube. Ela é da Nickelodeon, ela é uma star. Ele só está no YouTube. Esses losers que fazem YouTube, viu? Então... Aí, meta. A situação vai ficando cada vez pior. Aí, ainda em 2014, o melhor amigo dele morre. O Matt morre no acidente de carro. O único amigo dele, na verdade, né? Eu achei que você ia falar que era o sapo. O sapo morreu. O sapo é o não, gente, então a baleia, né? A baleia aqui. Não, a baleia continua viva. Mas o melhor amigo dele... E esse triângulo amoroso, viu? Eu acho que a culpa toda é da baleia. A culpa de tudo que aconteceu, na verdade, é da baleia. Será? Brincadeira. Pode ser. Não sei. O melhor amigo dele faleceu no acidente de carro. O avô dele faleceu. Nossa. E na mesma época, o porão da casa deles, onde ele produzia, sofreu uma inundação. Ele perdeu tudo que ele tinha de equipamento. Eu pensava que você ia dizer que tinha pegado fogo. Eu disse, é a Amber que tá a puta da vida. E ele sofreu um acidente de carro também. Nossa, gente. Isso numa sequência de alguns meses. Assim, foi uma fase muito... A vida dele já não estava muito bem, mas foi ficando pior. E ele foi se isolando cada vez mais. E nisso, ele decide encerrar o canal dele, né? O Pioneers Productions. Porque ele tá com um novo projeto em mente. Mas ele encerra o canal de um jeito muito esquisito. Ele encerrou o canal no finalzinho de 2016. E ele criou a última temporada com 5 vídeos para encerrar o canal. O primeiro vídeo chamava Amnesia Rape. Sim. Nesse vídeo, ele simula que um peso cai na cabeça dele. E ele acorda. Quando ele acorda, ele foi amarrado pelo sapo e pela baleia. E o sapo e a baleia filmam ele sendo estuprado no vídeo. Quem estuprou ele? Não mostra quem foi que estuprou ele. Só mostra... Ele não filma um estupro. Isso ainda tá no YouTube? Putz, tem vários que ainda não tá... O canal dele não existe mais, mas você consegue achar no YouTube, sim. Outros canais soltaram compilado.
O segundo vídeo chama The Search for Remember. Remember é a música que ele não para de ouvir. E o Frog, no segundo episódio, conta pro Randy que ele tem a letra Full HD, a música Full HD, essa música que ele gosta, em um laptop. E aí o Frog foge com o laptop. E aí tem um outro vídeo que chama Extinction, que é quando o Randy assassina o Frog e a baleia. Que desnecessário, né? Ele assassina os dois, ele esfaqueia os dois. E um detalhe bizarro é que ele esfaqueou os dois com tanto ódio que ele lacerou o próprio dedo mindinho nas gravações. E ele precisou fazer 3 cirurgias para reconstruir o dedo. E ainda assim o dedo nunca voltou ao Não, porque normal. isso é bastante normal quando a pessoa Esfaqueia. dá facada que se corta, a pessoa fica com ferimento. Facada, geralmente, quando você vai procurar algum suspeito, você pede para ver as mãos, porque geralmente você recebe feridas na mão E dando facada. depois que ele mata os... Gente! Ele... Eu sei, ainda tem mais. Não, vai piorando, calma que vai piorando. E aí, o que ele faz? O outro vídeo é quando ele pega os corpos do Frog, né, do sapo e da baleia, coloca eles numa caixa e queima os dois. E depois ele se mata. No vídeo. Ele não se mata de verdade, ele ensina um suicídio. E aí o último vídeo é... E é isso, gente. Esse é o episódio da gente dessa semana. O último vídeo é ele diz que ele reencarnou e ele reencarnou como uma mulher que chama Mackenzie, mas na verdade era uma mulher fantasma desenho que entrou pra banda da Amber, do desenho. Ele faz os desenhos que ele vira uma mina e aí ele vira uma mina da banda. E aí ele tenta reencarnar, fazer uma magia. Tá tudo... Esse episódio eu assisti, é bizarro. Esse tem na íntegra, dá pra ver. A gente vai colocar uns trechos aqui pra vocês. Ele faz uma magia pro sapo reencarnar também como uma mulher da banda. Eita! Mas a baleia se fode, A baleia, né? se fode porque... eu posso dizer com propriedade, porque eu assisti o episódio inteiro por vocês, popirotos, porque é bizarro. A baleia só se fode porque eles só podem fazer uma ressuscitação a cada lua cheia. Então a baleia tem que esperar 1 mês para reviver, segundo o desenho. Isso daí tá cheirando... Tá bom, isso aí... Isso daí é gordofobia. É truqueiragem, ele quer ficar... Ele quer ficar livre por causa da Amber. Não, agora eu tenho uma oportunidade para tirar a baleia do caminho, O sapo vai, porque o sapo é meu wingman. Eu preciso do sapo para me ajudar, mas... Se bem que o sapo filmou ele sendo estuprado, né? Eu não sei até que ponto esse sapo é muito wingman. É verdade. Isso aí foi super bizarro. Foi. Enfim, eu acho que ele tava querendo dar motivo pra ele poder matar o sapo sem os espectadores ficarem chocados, não sei. E aí, depois disso, tem esse último episódio, ele começa um novo canal, e o novo canal chama EGS, que é Amber Ghost Squad, que seria em português Esquadrão Fantasma de Amber. Esse novo canal é basicamente uma fanfic. Ele cria um universo baseado no universo de Danny Phantom, que é basicamente os fantasmas. Gente, a gente tá falando Ele fez o quê? Ele fez fanfic? Não, a gente tá falando de um homem de 22 anos. Não, aí ele já tem 24 anos, porque já estamos em 2017 já. Pensa que assim, entre ele lacerar o dedinho e ele acabar de gravar, foi um tempo, né? Então assim, a gente já tá em 2017. Desculpa, final de 2016, que foi quando ele gravou tudo. Eu vou parar de fazer esse podcast. E aí ele criou esse outro canal, que é o Esquadrão Fantasma de Amber, que era uma fanfiction, né? Baseada em aventuras da banda de fantasmas. E aí, também, ele começa a... É bizarro, porque ele tem esse canal do Esquadrão Fantasma de Amber, que ele mescla, ele fazia os desenhos, ele começou a fazer animação mesmo, no estilo da animação lá do Danny Phantom. Mas ele também mescla com alguns vídeos de vlog que é ele falando da vida, ele reclamando. E você começa a ver nos vídeos que ele começa a acreditar que o universo de Danny Phantom é real. E ele começa a falar que quando ele morrer, ele vai virar um fantasma mulher, porque ele acredita que ele sempre foi uma mulher presa no corpo de homem.
Então, mas ao mesmo tempo, ele quer ser uma mulher lésbica. Porque ele fala que ele quer morrer, virar uma mulher pra entrar na banda da Amber e ser namorada da Amber. Porque ele fala... Olha, esse plano dele tá muito complicado. Tem muitos pontos aqui. Tá muito complicado esse plano dele. Não, ele pode simplesmente ser A Caitlyn Jenner fez isso. Ele podia ter feito tudo isso na vida real com uma mulher de verdade. Ele poderia não... A Caitlyn Jenner não tem uma banda de fantasmas. Não, mas ela tem uma namorada. Não, mas ele queria morrer, virar um fantasma mulher e ficar tocando na banda com a Amber. E aí, essa história aí do Esquadrão Fantasma da Amber, a história é de... Ele vai criando cada vez mais personagens, porque na ficção que ele criou, entra na banda todo fantasma de gente que se suicida. Nossa, tipo, que banda ridiculamente grande. Não é uma banda, é um coral. Sim. Assim, é a filarmônica. E ele falando nos vídeos, você percebe que o cara não tá bem. Mas esse é o tipo de caso que a gente não pode falar que ninguém desconfiava. Porque assim... Ele nunca teve bem. Não. Mas eu tava pensando, essa banda é o grupo de dança, sabe no The Good Place? Como é que é o nome dele? Que eles você é um monk budista que você não fala, e ele, eu sou de Flórida, e coisa e tal, e eu tenho meu dance crew de... Sim. Não sei, toda vez é mais, sabe? 80. Tudo bem. Enfim, e ele não é por falta de aviso. Tem um vlog que ele faz que pra mim, assim, é o mais perturbador. Ele fala que ele decidiu que ele vai se matar pra se juntar ao esquadrão de fantasmas da Amber, porque ele não aguenta mais a própria vida. E aí ele pega uma moeda. E ele fala que ele vai fazer um melhor de 3, ele vai jogar moeda 3 vezes. Se a maioria das vezes der cara, ele vai se matar em casa sozinho. E se der coroa, ele vai se matar, ele vai fazer um atentado em algum lugar, ele vai matar pessoas e se matar. E ele fala que o destino é isso, que ele vai jogar moeda e vai ser o que as moedas decidirem. E ele pega 2 coroas e uma cara. Ele fala, então está decidido, eu acho que eu vou fazer isso no lugar que eu trabalho. E ele soltou isso no YouTube, gente. Isso ele soltou, assim, semanas antes dele se matar, sabe? Então, assim, estava no ar, tava todo mundo vendo. Mas como ele também tinha esse estilo de ser, tipo... Mas ele tinha muitos fãs? Ele era partner do YouTube. Ele era partner do YouTube. Pensa que assim... É que também... Não, vamos pensar assim, ó. Se a história do Pedrinho e do Lobo. Se ele assassinou o sapo, ele falava com o sapo e com uma baleia, ele tinha um date com uma baleia, ele tá falando desse mundo do Danny Phantom faz, sei lá, anos. Ele acha que ele tá namorando com a mina, ou ele é apaixonado pela mina. Então, quando ele fala que ele vai se suicidar, ou que ele já fez um vídeo que ele se suicidava, daí ele reencarnou, ele matou o sapo, mas o sapo reencarnou. Provavelmente o povo tava pensando que esse vai ser o tema do próximo vídeo. Do próximo vídeo, vai ser mais uma loucura que esse cara tá falando. É tipo... provavelmente foi isso que pensaram. Mas assim, além dele fazer, depois que ele fez isso, ele vai com a mãe dele numa loja de arma e a mãe dele, ele pede pra mãe dele pagar 2 espingardas pra ele, a mãe dele compra 2 shotgun pra ele. Ele fala que ele quer atirar no quintal. E aí ele faz... Onde que esse cidadão morava? Pensilvânia. Ai, gente. América, melhora. Melhore. E aí, quando ele pega as espingardas, ele faz um vídeo com as 2 armas falando: nossa, mal sabia minha mãe que ela estaria me dando o instrumento que vai me tirar do mundo. E ele começa a contar, ele fala, eu tenho essas 2, essa chama Mackenzie, essa chama Rachel, o nome das armas. Detalhe, Mackenzie West era o nome do alter ego dele quando ele morresse. Ele fala, essa é a Mackenzie, essa é a Rachel, elas são gêmeas, eu vou usar só uma, eu vou levar a outra só de backup, mas assim, ele tem uma frase que ficou bem icônica, ele fala, é tudo sobre a mira, se você tiver uma mira boa, vai dar tudo certo. Ele fala pra ele mesmo. E aí ele cria todos esses vídeos dele planejando o massacre, chama Conspiring a Massacre.
Então ele vai falando. O nome do vídeo. É uma série de vídeos, é mais de um. Então o vídeo que ele joga moeda é um vídeo, o vídeo que ele compra as armas é outro vídeo. E aí o dia fatídico acontece em 8 de junho de 2017, quando ele se veste que nem o cara de Columbine, porque ele fala que ele sentia uma empatia, uma conexão muito grande com o maluquinho de Columbine. O Eric. E ele entra no mercado que ele trabalhava. Uma coisa que ninguém entendeu é que ele entra e tem uma colega dele de trabalho, é a primeira pessoa que ele vê. E ela olha pra ele olha pra ela e ele não atira. Ele espera ela sair. Ele deixa ela sair. Depois que ela vai embora, ele mata 3 pessoas do mercado. Ele matou 2 mulheres e um cara. E depois ele se matou. E assim, foi uma coisa que, depois que ele se matou, ele sabia que os vídeos que ele fez iam ser retirados do YouTube. E aí ele fez um backup de todos no Mediafire e soltou em alguns fóruns do Reddit e tal, na época, porque ele não queria que os vídeos fossem apagados. O YouTube deletou todo o conteúdo dele, mas algumas pessoas que tinham acesso à página dele no Mediafire puderam ver todos os vídeos na íntegra. E o que muita gente questionou, porque assim, ele não matou os pais, o que eu já achei. Eu tinha certeza que ele ia matar os pais quando eu fui pesquisar essa história. Ele não matou os pais, mas os pais dele foram muito julgados pela mídia por não terem percebido. Mas ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando o quão comum não deve ser lá na Pensilvânia alguém virar e falar: mãe, eu quero uma arma. Tipo. Não, e assim, voltando. Mas vamos pensar assim, imagina. O que eu ia falar? Você começou com todos os serial killers. Voltamos. Todos os serial killers que a gente conhece, todos os serial killers que a gente estuda, que a gente lê aqui, que a gente pesquisa, eles sempre, tipo, eles nunca estão assim numa cabaninha no meio do mato. Tipo, Jeff Dahmer trabalhava na fábrica de chocolate. O Gacy era praticamente prefeito da cidade, sim, ele era o pilar político, da comunidade, sim. Ele era o pilar da comunidade, o empreendedor, não sei o que, o palhaço das festas de criança. Bom, eu falei que nenhum mora numa cabaninha, mas o Ed Gein era bem fudido lá no meio do mato. Mas, o Ana Bomber também. O Ana Bomber literalmente morava numa cabaninha. Sim. Mas o Ana Bomber tava em Harvard. Sim. Antes dele ir pra cabaninha dele. Então, assim, tipo, as pessoas. Você encontra pessoas esquisitas a sua vida inteira. Todo mundo que está assistindo agora conhece uma pessoa extremamente esquisita que você podia falar. Eu tenho uma pessoa que eu assim que cresceu comigo e que eu conheço e é uma pessoa extremamente estranha hoje em dia. Então, mas a gente nunca vai acreditar que essa pessoa que cresceu com você, ou que você conhece há tanto tempo, ou que você conhece os pais, que você conhece, sabe, a família da pessoa, que essa pessoa é tão estranha. Então é difícil você julgar os pais. E outra coisa, as pessoas são muito boas em esconder quem elas realmente são, de forma geral. A gente é muito bom em esconder quem a gente realmente é. A gente é muito bom em separar a nossa vida dentro de casa e fora de casa. Então é difícil julgar os pais por causa disso. Principalmente porque ele já tinha 24 anos. Então os pais não estavam ali vendo se ele fez o dever de casa todo dia, se ele lavou atrás da orelha, se ele escovou o dente. Não, os pais dele ajudou ele a arrumar o trabalho lá no entendeu? E ele achava que, tipo, é um cara de 24 anos que pode morar na sua casa, mas que é um cara de 24 anos. Não é uma pessoa que você tá ali de olho ou vendo tudo que ele tá fazendo. Sim. Dizem até, quando você assiste os vídeos e tal, infelizmente eu vi muita coisa desse maluco e, gente, sei lá, vão ter trechos aqui, eu baixei um monte de coisa dele que eu achei no Mediafire, então dá pra ver que ele é bem esquisito. E dá pra ver que, ao mesmo tempo, ele se ressentia dos pais de ninguém perceber. Ele falava, gente, eu tô falando aqui o que eu vou fazer e ninguém me leva a sério.
depois eu não quero que ninguém diga que não foi avisado. E aí a gente, sei lá, eu acho que é uma questão, eu acho que a gente volta pra questão de permissão para usar armas nos Estados Unidos, sabe? De você não ter idade pra beber, mas já tem idade pra comprar um fuzil. Sim. Então, assim, acho que a gente volta pra essa polêmica que a gente já bateu algumas vezes, sempre que a gente fala de um assassino. No caso, ele foi um spree killer, né? Ele matou. Spree killer. Spree killer. Ele matou 3 pessoas e se matou, né, num dia só. Fora o sapo e a baleia. Fora o sapo e a baleia. Mas hoje o sapo e a baleia são fantasmas da banda da Amber. Mas se o sapo e tá a baleia tudo bem. forem. Não sei, porque se o sapo e a baleia forem fantasmas na banda da Amber, eles não são, porque eles não morreram de suicídio. Eles morreram assassinados pelo. E o sapo mas ressuscitou. mas eles voltaram. Eles só entraram na banda porque eles fizeram uma magia para o sapo entrar e virar uma pessoa. Ele foi uma exceção. Ai, nossa. As regras são confusas, gente. Sim. Obviamente, depois disso, o desenho não ficou mais tão popular assim. Eu acho que até por isso que ele ficou menos famoso no Brasil. No Brasil não teve muito buzz em relação a esse desenho, não. Nunca nem ouvi falar desse desenho. Isso é isso, gente. Nossa, gente, que loucura! Esse foi um caso bem louco. Obrigada, Pequeno Rodapé. Eu tinha visto esse caso muito por cima. E eu lembro que eu achei ele maluco demais pra mim, mas aí o Rodapé indicou. Eu falei, então vamos, né? Bom, você é a pessoa que traz os casos malucos. Mas isso é demais até pra mim. O cara apaixonado por um desenho. Eu não sei. E um cara que quer. Na verdade, ele era uma. Ai, eu fico pensando assim, a vida romântica dele poderia ter sido tão simples, tão fácil. Ele é apaixonado por um desenho animado. É só, sabe, comprar. Pega um cosplay, pega uma menina que faz cosplays desse personagem, sabe? Eu não sei. É tanta coisa que você pode fazer, pode. Comprar um boneco inflável. Eles fazem pornô de desenho animado. Você vai lá e, sabe, em vez de usar o Pornhub, vai lá e procurar esses desenhos animados pornôs. Assim, não dá. É aquela coisa, né? Ele devia. Ele não teve. Acho que é importante mencionar, ele não teve nenhum diagnóstico de doença mental. Ele nunca tomou nenhum remédio. A única coisa que fala é que depois que o melhor amigo dele morreu, que o avô dele morreu, que ele sofreu acidente de carro, que ele perdeu o equipamento, ele ficou deprimido. Ele devia ter feito algum tipo de tratamento, porque ele sabe, teve experiência de vários traumas em pouco tempo. Sim. Quer dizer, que é uma coisa que você tem que trabalhar um pouco para se recuperar disso. Eu acho que uma pessoa completamente normal ficaria bem abalada nessa situação. Então, se ele já tinha alguma coisa, porque os melhores amigos dele eram um sapo e uma baleia, ele provavelmente já tinha alguma coisa. Porque depois que o amigo dele faleceu, ele só tinha realmente o sapo e a baleia, né? O sapo e a baleia. Mas assim, eu vou ter que militar um pouco sobre a questão de Columbine. Mais uma vez, é um homem. Deixa eu adivinhar a cor dele, ele era branco. Eu quero fazer só uma pequena militância antes disso. Quando você falou que ele estava vestido que nem o cara de Columbine, as mesmas roupas assim, ele tava assim, o cara de Columbine, ele tava vestido que nem o Matrix, né? Ele fez de propósito. Ele fala num dos vídeos que ele queria se vestir que nem o Eric. Eu acho assim, eu acho isso uma putaria, uma falta de vergonha, porque aquele filme era ótimo, sabe? Verdade. Quando eu assistia aquele filme, eu me achava o máximo, depois eu ficava me sonhando. Com sobretudo, Eu fiquei com um menino quando eu tinha 14 anos. Eles ruinaram isso pra mim. Quando eu tinha 14 anos, eu fiquei com um menino no colégio que ele tinha 16, 17 e ele fumava, ele era ator. E ele era tipo eu fiquei com ele porque ele era a cara. Na verdade, ele não era nada parecido, mas naquela época ele era a cara do Neo, do Matrix. E ele usava um sobretudo pra ficar igual. Eu tive um ex que parecia o Keanu Reeves. Ele parecia de rosto, o estilo não tinha nada a ver, mas ele parecia de rosto. Não, assim, o rosto, assim, o nariz e tal. Mas assim, é aquela coisa, ele entrou no personagem, porque quando todo mundo começou a falar que ele era parecido, então ele usava um sobretudo e ele fumava e ele era ator, então, e eu era a menina que tava ficando com o cara mais velho, de 17 anos, que fumava. Podres, não, mas né? Eu tenho falta de quando a gente foi com a minha classe pra Holanda uma vez. E eu tenho foto, assim, o grupo das meninas tudinho com aqueles casacão enorme, com aquelas botas de... Como é que se chama? Doc Martens. Coturno. Eu ainda uso coturno.
Eu com o cabelo, E sabe, sobretudo. o cabelo curto, cheio de gel, pra ficar aquele bem spike. A Mônica bem neopunk, né? Bem bonita. Post-punk. Muito bonita. Mas, gente, eu vou precisar falar. Mais uma vez eu vou falar nesse podcast. Parem de idolatrar o pessoal de Columbine, os dois de Columbine. O Eric e o Dylan eram dois psicopatas fudidos. Eles eram os bullies. O Eric e o Dylan eram dois psicopatas. Eles eram os bullies. Eles não eram os zoados da escola. Eles eram quem zoava. Eles eram as pessoas ruins. As pessoas populares não gostavam deles porque eles eram dois filhos da puta. Eles eram dois mala do caralho. Então é difícil você gostar de uma pessoa que é mala do caralho, entendeu? Então parem de idolatrar, parem de falar que eles eram meninos pouco entendidos, que não sei o que. Não. Eles eram dois meninos brancos que achavam que o mundo devia ouvir o que eles tinham para dizer, só que muitas vezes você não tem absolutamente nada interessante para dizer e ninguém quer ouvir. E se você acha que o mundo precisa ouvir, faz igual a gente, compra um microfone e faz um podcast. Sim. E coloca a goela abaixo nas pessoas. Agora, não é, sabe, não é porque as pessoas não te ouvem que você é uma pessoa, tadinha de mim, eu sou uma pessoa incompreendida, um gênio incompreendido. Não, você é só um mala que ninguém quer te ouvir, ninguém acha a sua opinião interessante, foda-se. E tá tudo bem também, ninguém precisa ser interessante o tempo todo. Sim. Enfim. É isso, é sobre isso. Começa um podcast, é isso que eu quero. A lição hoje é começa um podcast. Cria um podcast, eu sou o incel maluco. Tá eu sou um incel que ninguém quer ouvir. Incels incompreendidos. Algum outro incel vai tentar te compreender. Mas é aquela história de homem acha que eles... sabe, aquele homem que acha que é um gênio incompreendido, é aquele mesmo cara que faz umas piadas racista, homofóbica, xarope, e daí ele fala, é porque eu tenho um humor negro. Não, você não tem humor negro, você tem um humor sem graça, racista e homofóbico. Entendeu? O humor negro é quando a gente fala que você vai no Vaticano e conhece um pedófilo. Isso é um humor negro. Você não é especial, você só é chato. E tá bom, agora que a gente já deu essa surra nos incel, é isso aí, gente. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu não entendi direito ainda o que tá acontecendo aqui, mas tá tudo bem. O que tá acontecendo aqui ou o que tá acontecendo no caso? Não, aqui é porque eu tô olhando pro caso agora, enquanto eu tô falando, eu tava com a minha colinha, então eu olho e penso, o que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Bom, eu também tô na minha casa, eu não sei o que tá acontecendo aqui, porque eu só tô puta. E se você para pra pensar, tipo, ele criou uma fanfic que você se mata e vira um fantasma. E ele acreditou que a própria fanfic dele era como a vida funciona. Foi assim que a cientologia começou, né, gente? É aí que tá. Eu fico pensando, nossa, quem vai acreditar nisso? Aí eu penso nas seitas, aí eu penso, o que tá acontecendo? O Tom Cruise. Aí eu penso, o Tom Cruise. Ele vai acreditar. John Travolta. Aqui, Finale. Aí é o que fala, né? Nós somos plantas com emoções complicadas, gente. Aí, por isso que a gente acaba nessas presepadas. Na verdade, a gente é um macaco que deu errado, né? Bom, gente, esse é o Patramada Criminal. A gente fala um monte de merda, a gente dá risada de coisas que a gente não deveria rir e, às vezes, de coisas que a gente deveria rir. Por exemplo, esse incel filho da puta. A gente devia rir dele e a gente ri dele. Mas, onde é que eu tava indo com isso? Eu não sei. Se você quiser seguir o podcast, a gente tá em todas as mídias sociais, em todas as redes. E a gente está no... vê aqui, a gente tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, em todos os agregadores. E é isso. E as nossas fontes pro episódio de hoje, pro roteiro, estão todas aqui embaixo também na descrição. Bem como eu vou colocar um link para alguns dos vídeos dele que não são... sei lá, que o YouTube não vai nos vetar se a gente colocar. Isso. Se você quiser ver os vídeos que são meio proibidões dele falando as merda dele, é só você googlar o nome dele que você acha. E é isso, fica a dica. E é isso, gente. É isso, sejam bons. Busquem conhecimento e não atirem em supermercados. Não. Supermercados são legais, a gente compra a nossa comida lá. Não, e não namore uma baleia.
não namore uma baleia e não deixe o sapo te amarrar e te violentar. Isso. E não estraçalhe seu dedinho esfaqueando um sapo de borracha. Exatamente. Eu nem sei. Mas A Mônica nem sabe. Mas principalmente, parem com essa putaria. Já que a Mônica não falou, eu preciso... Mas se você... Mas é porque depois que, sabe, se for seu trabalho... Se for seu trabalho, continua, porque a gente te apoia. Então, aí ficou mais complicado falar pare com essa putaria, porque eu não quero ser... Não, você pode falar pare com essa putaria, a menos que seja seu trabalho e você faça profissionalmente. Daí, continue com essa putaria, eu espero que você ganhe dinheiro. E vire... Se é pra manter essa putaria, que seja porque é sua profissão. Exatamente. Ganhe dinheiro e assine nosso Catarse. Yeah. Tchau.